Porque Pedro aqui vai entrar na maior batalha da sua vida, envolvido com a igreja. Entregar esse pedacinho do coração é o maior desafio de todos nós. Abra a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 21. São João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me. Como começa a história? 3 anos e meio antes. A história começa com Jesus à beira do lago e os pescadores, madrugadinha tal, ele diz assim: pescaram alguma coisa? E aí o Pedro sempre respondia: não, pescamos nada. Talvez se fosse eu teria vergonha de dizer: a noite inteira não pescamos nada. Pescamos um negocinho aqui, talvez eu tivesse dito isso. Não sei. Mas não pescamos nada. E a voz lá da praia diz: então joga a rede para o outro lado do barco. E, passamos a noite inteira, não pescamos um peixe, jogar do outro lado. Mas perdido por perdido, tá bom, vamos fazer isso. E fizeram, pegaram grandes peixes, muitos peixes. A ponto de chamarem os outros pescadores: venham aqui ajudar, vai arrebentar a nossa rede, tem peixe para todo mundo. E quando eles chegam na praia, Pedro diz para Jesus: retira-te de nós, porque a gente é ogro, a gente fala bobagem demais, você não pode estar aqui perto da gente, você vai se contaminar. E Jesus disse: empresta teu barco. Empresta. E Jesus começou a pregar. E no final da pregação, Jesus disse: venha ser pescador de homens. Mas deixa eu te falar, Marcos capítulo 6, verso 7, mostra o que aconteceu quando todos os 12 já estavam reunidos. E eu quero mostrar para você nesta manhã que, mesmo que a gente receba a autoridade de Jesus, que sejamos membros de igreja, que tenhamos até habilidades espirituais, pode acontecer um problema que eu vou mostrar na vida de Pedro. Então vamos lá, capítulo 6, verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes o quê? A autoridade sobre os espíritos imundos. Verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso daqui não é depois do Pentecoste, não. Isso daqui é quando eles são chamados por Jesus. Enviou-os de 2 em 2. E 3 características: eles pregavam e as pessoas se convertiam. Eles expeliam demônios e eles também curavam os enfermos. Você diz: com uma habilidade dessa, esse daí já vai para o céu. Se ele não for, nem me procure lá. Mas eu quero dizer que mesmo com todas essas habilidades, a gente pode sofrer de um probleminha
tão pequeno que pode arrebentar a gente, pode destruir a gente. Bom, Judas pregava, as pessoas se arrependiam. Judas expelia os demônios e as pessoas eram libertas. Judas também curou os 12, ele curava os enfermos e as pessoas ficavam libertas das suas enfermidades. Mas deixa eu falar de Pedro. O Pedro, ele entregou todo o seu coração a Jesus. Quando você se converteu, você abandonou tudo para seguir a Jesus? Abandonou tudo ou trouxe alguma coisa? Não, isso daqui eu acho que não tem problema, eu acho que eu posso conviver com isso e com Jesus. Pedro deixou tudo nesse dia da pescaria. Pedro deixou, ele poderia ter dito: Senhor, deixa eu vender esses peixes, daqui 2 dias, amanhã eu já vou te seguir. Não, ele abandonou o barco, abandonou os peixes e passou a seguir a Jesus. Só que o probleminha do Pedro, ele entregou quase todo o seu coração para Jesus, mas reservou um pedacinho só para ele, um pedacinho para ele. E isso vai arrebentar com ele. Você conhece as histórias de Pedro. Um dia Jesus aparece andando sobre a água e os discípulos estavam no barco e Pedro disse: se é o Senhor mesmo, se é o Mestre, então dê uma ordem para que eu possa andar sobre as águas. E aqui vai um recorte. Todo discípulo de Jesus, e você é um discípulo de Jesus, quer fazer o que o Mestre faz. E Pedro disse: deixa eu andar sobre a água também. E Jesus disse o quê? Bem. E aí então Pedro saiu do barco e começou a andar na água. E andando na água igual Jesus, Só que aquele pedacinho do coração que ele não entregou, falou mais alto: vocês estão vendo aí, eu estou andando na água. E daqui a pouco começou a afundar. E afundou feio, porque ele era pescador. Sabia nadar ou não? Claro que sabia. Mas ele estava afundando de tal maneira que ele gritou para Jesus: Senhor, me socorre, por favor, me socorre, eu estou afogando. E Jesus estende a mão e vai e leva ele de volta para o barquinho. Num outro momento, eles já estão quase chegando na semana da crucifixão. Jesus pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí disseram, né? Uns dizem que o Senhor é profeta, tem alguns que até que chegam a dizer que o Senhor é o Elias. E vocês? Disse Jesus. Quem dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Então Jesus continuou falando: e estamos indo para Jerusalém e lá eu vou me entregar, eu vou morrer e vocês não estão se preparando. E aí Pedro: mestre, de novo essa história de morrer. O Senhor faz milagres, o Senhor multiplica pães e peixes, o Senhor ressuscita mortos. Falar de morrer, pare de falar disso daí. E Jesus imediatamente disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Afaste-se, Satanás. Você vê que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, no instante seguinte, é um instrumento do diabo. Por quê? Porque não importa o tanto do seu coração que você entregou. Se você reservar um pedacinho, o diabo, ele precisa de uma frestinha pequena para arrebentar a nossa vida. E eu pergunto: quanto do teu coração você já entregou para Jesus? Pastor, olha, eu acho que 60%, 40% Satanás faz um estrago na tua vida. Quanto do teu coração você entregou para Jesus? Satanás não se preocupa se você entregar quase todo o seu coração. Volto a frisar, porque ele precisa de uma coisinha de nada, uma aberturinha, uma fendazinha, ele entra e arrebenta com a gente. Um homem usado por Deus, pelo Espírito Santo, no instante seguinte,
instrumento do diabo. Você compreende isso? E olha que Pedro deixou tudo, abandonou tudo para seguir a Jesus. Então reflita, eu reflito, você reflete. Chegando lá em Jerusalém, então, Jesus disse, bom, essa semana vai acontecer e vocês não estão se preparando. E vocês vão me negar. Vocês vão se esconder, vocês vão ficar com medo. E Pedro já levantou logo, eu não te negarei. Ou os outros, o Tomé, que é, sabe, fica duvidando das coisas. O João, que é intempestivo. Eles podem te negar, te abandonarei, eu jamais te abandonarei. E Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Não vou, ô Senhor, você não me conhece, eu sou o Pedro. Tá ok. E aí então Jesus é preso e tudo mais. Pedro tinha um pouco de razão, ele estava disposto a matar e morrer. Quando Jesus foi preso, ele já tirou a espada, ele queria cortar a cabeça de Malco, e conseguiu, Malco desviou, só cortou a orelha. Ele queria lutar. Mas quando chega lá, e Jesus está sendo julgado, alguém chega para ele e diz assim, eu vi você andando com Jesus essa semana. Eu não. Jesus, eu de jeito nenhum, eu não andei com Jesus. Olha o medo. Aí passou mais um tempinho, outra pessoa ali na fogueira. É verdade, eu também reconheço. Você é discípulo de Jesus. Eu não sou discípulo de Jesus. E pela 3ª vez alguém falou, você não engana a gente. Até o teu jeito de falar te denuncia. Você anda junto com Jesus, que deveria ser uma honra, né? A palavra de Deus diz que aí ele se estrilou, que ele se irritou, e até Ellen White diz, até palavrões, nomes feios, ele falou. Não é mesmo? Um discípulo de Jesus não falaria isso. E o galo cantou. Quando o galo cantou, ele olha para Jesus. Se você fosse Jesus, eu fico imaginando, provavelmente, talvez eu olharia assim com cara de apunhalou pelas costas. Está perdido. Mas quando Pedro olha para Jesus, Jesus está com um olhar de compaixão. E dizendo assim, no olhar, você sabe o que é que falta? Vá e complete a sua entrega. E diz a palavra de Deus que Pedro, então, se eu trocar o nome, é o Pedro que é o personagem central. Acho que eu já disse Paulo, alguma coisa aí, vai. Mas é Pedro. Então diz que Pedro olhou aquilo ali, levantou e foi chorar exatamente onde Jesus suou gotas de sangue, chorou amargamente. Eu te pergunto, por que Pedro chorou? Será que ele estava morrendo de vergonha? Será que ele estava com medo da condenação de Jesus? Neguei agora. Eu vou te falar porque ele chorou amargamente. Porque Pedro aqui vai entrar na maior batalha da sua vida. Ele vai entrar aqui porque entregar esse pedacinho do coração é o maior desafio de todos nós. Estou te falando, você pode ser envolvido com a igreja, com tudo que a igreja programa, planeja, mas se você reservar um pedacinho do coração, Satanás fica tranquilo. Eu posso entrar por aqui, ó. E essa entrega é a pior, é a mais desafiadora. Mas depois que a gente entrega, é a melhor coisa. Por quê? Porque ele chora amargamente. Eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo, Pedro, entrega de uma vez, não sofra com isso. Mas a voz do inimigo dizendo, não, Pedro, não. Você pode ser um bom discípulo. Reservando só esse pedacinho, você já é um bom discípulo. O Jesus já disse para você que você é uma pedra pequena, mas que vai coordenar a igreja primitiva. Então não precisa entregar aquele conflito. E finalmente, então, Pedro, ele entrega. Senhor, meu coração é todo teu. Queridos, uma vez,
meu filho, Felipe, ganhou do tio um brinquedo, um bonequinho do Power Rangers. E eu disse, eu não comprava, nem assistia. Mas quando o tio deu o brinquedo para ele, falei, vou aproveitar para fazer uma experiência, um experimento. E aí eu comecei a perceber, que coisa. Ele começou a não querer mais fazer o culto familiar, ficar de olho aberto e já não cantava mais. Começou a não fazer as pequenas tarefas dele, estica o lençol, põe o travesseiro no lugar, coisa pequena, ele era pequeno, devia de ter uns 6 anos, mais ou menos, um pouco menos. E aí, então, teve uma vez que a gente foi, já respondão, e teve uma vez que eu fui falar com ele, e ele me deu um chute na canela, pau! Falei, rapaz, vem aqui, pega lá o teu brinquedo. Pega lá o teu brinquedo, pega lá o Power Ranger. Pai, não, por quê? Desculpa, nunca mais vou fazer. Pegou lá o Power Ranger e trouxe. O Espírito Santo dá umas ideias boas para a gente. Eu falei, a gente vai destruir isso daqui, não vamos nem jogar no lixo. A gente vai destruir, você vai ser o primeiro a jogar com toda a força no chão. Se não quebrar, é minha vez. Tá bom? Tá bom, pai, tá bom. Aí ele jogou, óbvio, não arrebentou. Eu quero te dizer e te impressionar com o que aconteceu comigo. Quando eu fui baixar para pegar o brinquedo, uma voz muito clara, de súplica, dizia assim, não arrebenta, você não precisa fazer isso, pode deixar. Falei, miserável. E com dor no coração, como se eu fosse bater em alguém, machucar alguém, eu peguei o brinquedo e taque. Quebrou um pouquinho, aí ele pegou de novo e vai até destruir. Irmãos, como que por encanto, ele voltou a ser o Felipe que era antes. Parou de responder, voltou a fazer as suas tarefas diárias, parou. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando você tem algo amaldiçoado dentro da sua casa, a tua casa fica amaldiçoada. Vai aqui uma orientação. Abrir um parênteses aqui. Veja o que você tem na tua casa que é amaldiçoado. Muita coisa que a gente tem em casa pode ser amaldiçoada. E a nossa casa está amaldiçoada. E os nossos filhos estão ali sob a maldição. Parece, um brinquedo. Que probleminha tem esse brinquedo? Olha só. Quando foi a minha vez de pegar para arrebentar, o inimigo, segurando, não faz isso, não precisa, por favor. Opa! Você compreende isso? E Satanás não teve mais poder sobre Pedro. E aí Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus então combinou com os discípulos que eles estariam no Mar da Galileia, e ele se encontraria lá, e chegamos no capítulo 21 de São João. Que é outra pesca. E aí estão os discípulos, Pedro disse, eu vou pescar, os outros disseram, vou também, e foram lá a noite inteira pescando. Não pescaram nada. Aí lá de madrugada eles ouvem a voz lá na praia, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. E aí Pedro logo reconheceu, é Jesus. É Jesus. E disse que dessa vez ele colocou a roupa que ele estava, devia de estar um pouco mais à vontade, mergulhou, não esperou o barquinho chegar, não, mergulhou e chegou até Jesus. E ele chega até Jesus, e Jesus, nenhuma palavra para Pedro, esperando os outros chegarem. Quando os outros, Jesus, mestre. E Jesus diz, vamos comer, vamos tomar o café da manhã, vamos. E ali Pedro, ansioso, qual é a reação de Jesus? Ele me rejeitou, ele vai me perdoar. E aquela ansiedade, sabe quando você briga com alguém? E você tem vontade de conversar, mas você não sabe qual é a reação da pessoa e você não vai. Eu não sei se vai me bater, não sei se vai falar mal, se vai piorar a situação. Pedro, a mesma coisa. Só que no meio desse jejum, Jesus se levanta e diz, Pedro, ô Senhor, estou aqui, vamos conversar. E chegamos no texto. E eles então
Jesus começa a perguntar: Simão, filho de João, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Continuaram andando. Oh, nossa sorte, é coisa de Deus. O João era curioso e levantou e foi ouvindo a conversa. Ainda bem, porque aí nós temos registrado aqui o João. Aí, bom, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor, eu te amo mesmo. O Senhor sabe que eu te amo. E aí anda mais um pouquinho. Pedro, você me ama de verdade? E aí Pedro se entristeceu. Por quê? Não pela pergunta insistente de Jesus, mas ele lembrou. Eu não negaria Jesus. Eu falei que não ia negar e neguei quantas vezes? Neguei 3 vezes. Pedro perde as credenciais para ser um representante do reino de Deus quando ele nega Jesus. E Jesus agora quer devolver estas credenciais. E esse Jesus, a gente cantou a semana inteira, é o que vai agir. É o que deu força para Pedro entregar o tiquinho de coração que faltava. E quando Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro se entristece sim, Senhor, eu não vou falar. Porque das outras vezes que eu falei, eu não cumpri. Eu não tive condições, eu errei, te neguei. Eu estou aqui colocando palavras, né, para a gente entender. Então Pedro diz assim: o Senhor conhece. Lê o meu coração, leia aí. Se eu não entreguei tudo. E Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus diz assim: Pedro, você vai ser um instrumento poderoso para o reino de Deus. E Pedro foi. E vou te dizer como é que você vai morrer. E Pedro viu como é que ele ia morrer. Ele viu que ele seria crucificado. Mas Pedro foi fiel. Pedro foi transformado. Porque ele entregou todo o seu coração. Você pode olhar um Pedro antes e um Pedro depois. São completamente diferentes. Embora era o discípulo de Jesus, mas era intempestivo, falava fora de hora e achava sempre que estava certo. Agora, depois de entregar todo o seu coração, ainda soma o Pentecostes, Pedro é outra pessoa. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Finalmente ele é condenado à execução. E quando ele olha para a cruz, ele diz para os seus algozes: eu não sou digno de colocar a cabeça onde meu mestre colocou. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, honrando, glorificando, enaltecendo o nome de Jesus. Queridos, eu quero concluir te perguntando: quanto do teu coração você entregou? Para Jesus é tudo ou nada. Se você decide não entregar todo o seu coração, daria um conselho: vai viver a vida. Usufrua dessa felicidade temporária que o mundo oferece. Porque ninguém que tem entregue 100% do seu coração não entrará no reino de Deus. Você compreende? Não, pastor, mas quase tudo não é tudo. E vou dizer, esse é o maior desafio. Porque você vai entregando o coração de Jesus, vai tendo experiências, está tudo certo. Mas chega aqui o inimigo já começa: não. E muitas vezes ele obtém vitória. E a gente vai vivendo como Pedro. Uma hora você é um instrumento de Deus, outra hora você é um instrumento de Satanás. E não dá muito certo. É por isso que muita gente desiste, porque vem lutando, mas o inimigo tem poder sobre a sua vida ainda. Porque a gente abre canais. A gente quer conviver. Não, isso aqui, eu lembro de um sermão sobre tentação, o círculo de proteção. Ao invés de a gente procurar ficar no centro, mais longe da tentação, não, a gente vai no limite. Até onde eu posso ir que eu não vou estar pecando? E você vem, o inimigo vem e te puxa para fora do círculo de proteção. Por isso, queridos, o vocal vai cantar agora. O vocal vai cantar e a gente vai concluir a mensagem da semana.
agradecendo e louvando a Deus, porque Ele nos trouxe muitos ensinamentos. E aí então, enquanto eles estiverem cantando, esse será o grande desafio, é entregar todo o nosso coração. Mas eu não posso só entregar o meu coração hoje, se amanhã eu não entregar. Amanhã não está valendo nada. Amanhã eu tenho que entregar novamente. Então são duas coisas que a gente tem que fazer diariamente, como foi, né, o remédio para a pressão alta. É todos os dias até morrer. A gente tem que buscar o Espírito Santo para enxergarmos plenamente e também entregar todo 100% do nosso coração a Deus. É desafiador, mas a vitória, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí eu quero orar por você, e dessa vez eu quero fazer diferente. Eu peço para você ficar em pé, mas eu gostaria que você, à semelhança da oração, venha aqui à frente. Você quer entregar o seu coração? Vem até aqui, nós iremos orar nos consagrando ao Senhor. Quero chamar o pastor Augusto também, que participará desta oração, e nós iremos impor as mãos sobre você. Então, enquanto o grupo estiver cantando, você vem aqui à frente, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela tua palavra, pela manifestação do Senhor, do Espírito Santo em nossa vida, Pai, pelas decisões aqui tomadas. Que esta igreja, Pai querido, receba diariamente a unção do Espírito Santo, Pai. Que ela possa continuar sendo uma igreja envolvente com o teu reino, que possa continuar trabalhando e apelando aos corações, que a gente possa, bondoso Deus, entregar completamente o nosso coração. E nesta hora, Pai querido, como pastores, nós erguemos as nossas mãos para a semelhança, Pai querido, dos apóstolos, suplicar o poder do Senhor para cada um aqui. Que o Senhor ouça o clamor de seus filhos e responda de acordo com a tua vontade, Pai. Senhor Deus, que nós possamos sair daqui alimentados e transformados pela tua palavra, e que o Espírito Santo continue nos alertando, falando ao nosso coração, Pai. Senhor Deus, que sejamos abençoados e que possamos nos preparar diariamente até que o Senhor Jesus Cristo volte, para então subirmos e vivermos para toda a eternidade com o Senhor, com os nossos amigos, Pai. E que tenhamos muitas surpresas lá no céu. De alguém dizer: opa, lembra de mim? Não me lembro. Então você falou da mensagem e eu aceitei, e hoje eu estou aqui no céu. Senhor, que esta realidade se cumpra na vida de cada um. São as bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.